pessoas, bem-vindo a mais um módulo de História. Hoje a gente vai começar o módulo 3, Unidade 1, tá? Módulo esse que vai falar sobre os conflitos no mundo capitalista, revoluções e guerras. Vamos tratar aí de todo o século XX, Primeira e Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e outras mudanças que aconteceram ao longo de um século tão conturbado e com mudanças tão significativas num curto espaço de tempo. Para começarmos, temos a unidade 1, imperialismo e Primeira Guerra Mundial. Primeira coisa, a gente tem que definir o que é imperialismo. Vem de algo imperial, império, formações de grandes organizações, colonizações, expansões e aventuras em busca de algo. No caso, território, matéria-prima, mercado consumidor e, o mais específico, lucro, poder, etc. Para começar, solta uma provocação. A gente tem aqui as colônias africanas na data de 1914. Então, vocês podem perceber no mapa aí que temos colônias alemãs, belgas, britânicas, espanholas, francesas, italianas, portuguesas e do Império Otomano, que é uma parte da Turquia. Lembrando que a Turquia tem uma parte europeia e uma parte asiática, né? Correspondendo ali ao Oriente Médio. Maioria desses países africanos e alguns países asiáticos, né, como a Índia, por exemplo, falam idiomas europeus. Isso se deve ao imperialismo, uma corrente de pensamento que vigorou ali no século XIX, em que potências europeias iam para a África em busca de novos mercados consumidores, matéria-prima e etc. E por conta da sua superioridade, vamos colocar entre aspas assim, colonizaram ou neocolonizaram, né, o chamado neocolonialismo, esses países africanos, esses territórios africanos. Lembrando que a África, como a gente conhece hoje, é uma configuração muito recente, né? A maioria do conhecimento africano até meados da década de 1940, 1950, é referente a essa colonização aqui, né? Alguns países africanos vão só conseguir a sua independência pós Segunda Guerra Mundial, o que é trágico, né? Ou seja, democracias consolidadas bem recentemente. Então, pessoas, século XIX e século XX, houve uma expansão do capitalismo. É o que a gente vai chamar de capitalismo financeiro, onde bancos e outras instituições financeiras vão começar a investir o seu lucro, a investir o seu dinheiro nessa onda chamada de imperialismo. Por conta disso, durante o século XVIII e século XIX, a Europa vai passar por uma grande revolução industrial, que, como vimos já lá no módulo 2, vai acontecer primeiramente na Inglaterra e depois para outros países, tanto na Europa quanto aqui na América, nos Estados Unidos e na Ásia, lá no Japão e demais países pós-século XIX e início do século XX. Então, no fim do século XIX, perdão, a revolução atinge outros países. Que outros países são esses, professor? Outros países da Europa, como a Alemanha, a Holanda, a França, a Bélgica, etc. Além de que a revolução ela ultrapassa os oceanos, né? Chegando até os Estados Unidos da América e na Ásia, lá no Japão. Então percebam que as grandes potências do hemisfério norte começam a se industrializar e começam a adquirir um certo prestígio internacional. Temos aí, durante esse período do século XIX, o chamado capitalismo financeiro. O que foi? Participação dos bancos e outras instituições financeiras como acionistas de negócios, né? É aí que a gente vai começar a criação dos oligopólios. O que são oligopólios, professor? São grandes empresas que controlam um determinado ramo de uma determinada produção. Refrigerante, automobilismo, produção de máquinas, produção de ferramentas, sempre tem uma grande empresa ou grandes empresas que controlam essas produções. Durante o século XIX, pessoas, a gente vai ter várias invenções, tá bom? Motor a combustão, o desenvolvimento da siderurgia, do aço, eletricidade, indústria química, todas essas transformações vão acelerar o modo de produção industrial e, consequentemente, o modo de vida das pessoas, né? Vai haver uma transição muito grande de campo-cidade, ou do campo para a cidade, né? O desenvolvimento de indústrias vai acelerar a produção e o desenvolvimento de novas cidades, novas aglomerações urbanas, etc. Então, neste primeiro momento da história europeia, século XIX, nós temos aí uma chamada
indústria-cidade, né? A indústria chama a cidade, a indústria gera grandes aglomerações urbanas. No início, serão aglomerações um pouco desenvolvidas a partir de técnicas sem saneamento básico, sem uma infraestrutura, mas isso ao longo do tempo vai ser consertado, principalmente na Europa no final do século XIX. Então, pessoas, durante essa nova Revolução Industrial, no caso aqui século XIX, a gente já está na segunda Revolução Industrial, tá bom? A primeira lá no século XVIII, na Inglaterra. Novos mercados e novas matérias-primas e outros consumidores serão disputados. E qual que é o continente ou qual é a área do mundo que vai ser escolhida, vamos dizer assim, para que novos mercados sejam atingidos? A África. A África, a Índia, no caso a Ásia, e algumas partes aqui do continente latino-americano. Lembrando, pessoas, estamos aqui falando do século XIX, ali meados de 1840, 1850. Países latino-americanos recém-independentes, mas alguns ainda com mercado escravo, perdão, com população escrava, com trabalhadores escravos. Se liguem nessa informação. O imperialismo vai fazer com que isso aqui seja mais acirrado. Novos mercados, matéria-prima e consumidores. A África vai ser um prato cheio para os europeus irem em busca desses novos mercados, essas novas matérias-primas para alimentar as suas indústrias e, consequentemente, novos mercados consumidores para comprar e consumir o que era produzido na Europa. Acompanha comigo esse trecho aí, ó. A expansão industrial foi acompanhada pela formação de novos impérios, ou seja, durante a segunda Revolução Industrial, novas potências começaram a surgir como impérios, como grandes forças na geopolítica mundial lá no século XIX, tá? Vamos deixar bem claro o período histórico que nós estamos falando. Ou seja, nações europeias começaram a exercer influência política e cultural sobre outros povos. É aqui que entra o imperialismo, tá? Essa influência política e cultural, idiomas europeus, né? Por isso que hoje nós temos vários países africanos que falam inglês, vários países asiáticos que também falam inglês ou francês, por exemplo. Então é aqui, ó. E a dominar econômica e militarmente, principalmente de forma militar, tá? Regiões de outros continentes. E aqui, pessoas, outros continentes, África e Ásia, tá bom? Esse movimento foi consequência da busca de novos mercados consumidores de matérias-primas e consumidores de produtos industrializados. Pode traduzir essa expressão aqui, pessoas, como o imperialismo, tá? O movimento por busca de novos mercados, novas matérias-primas e, consequentemente, consumidores para os produtos industrializados fornecidos pela Europa. Por conta disso, vai haver uma expansão econômica europeia, né? Vários países europeus vão ter um acúmulo de capital muito grande, em contrapartida, uma crise social, desemprego, por conta de que vários camponeses têm que vender suas terras, porque não conseguem competir com as indústrias, e, por conta disso, vão para as cidades, que a gente chama de êxodo rural, migração campo-cidade, além do que, quando esses camponeses saem da condição de desempregados e conseguem um trabalho, é um trabalho de muita exploração, tá? Jornadas aí de 12, 13, 14, em muitos casos até 15 horas por dia. Segunda a domingo não tinha descanso, não tinha férias, não tinha final de semana, não tinha feriado e não tinha um salário fixo, né? O chamado salário mínimo. Isso só vai acontecer no século XX, por conta justamente de organizações sindicais que vão surgir na Europa durante essa expansão econômica, essa segunda Revolução Industrial. Os continentes preferidos vão ser a África e a Ásia, tá? Principalmente a África, com as suas grandes reservas de matéria-prima, a Ásia com a Índia, um grande mercado consumidor, matéria-prima em relação a carvão e etc. Só que, no início do século XX, né, vai acontecer o Tratado de Nanquim, que vai ser uma guerra entre a Inglaterra e a China. A Inglaterra vai vencer e, por conta disso, chineses e ingleses vão assinar um tratado, fazendo com que a China abra o seu mercado consumidor para os produtos europeus, né? Uma ligação aí entre a Europa e a Ásia, ligação essa econômica, tá bom?
Professor, mas a população não se revoltou contra esse domínio europeu na África ou na Ásia? Revoltou sim, pessoas. Ó, vamos destacar aqui a evolução dos Boxers no final do século XIX na China, revolta dos cipaios na Índia, além de outras várias revoltas e várias manifestações na África imperializada, né, imperialista, né, por potências europeias. Acompanhe essa leitura aqui, ó. A consolidação do capitalismo se deu na fase de industrialização. Então, capitalismo tem a ver com indústria, lucro. Você só consegue lucro máximo explorando e pagando o menor salário possível. É assim que as grandes indústrias conseguem grandes riquezas. Momento em que o capital passou a dominar a produção e a força de trabalho virou mercadoria. Ou seja, vamos comprar as pessoas, né? Além de comprar mercadoria, além de comprar produtos naturais e depois industrializados, a gente vai comprar também as pessoas. Como que a gente compra as pessoas? Força de trabalho, porque as pessoas têm mais de valioso. E tudo isso, pessoas, né, toda essa busca por mercado consumidor, por matéria-prima e etc., gerou uma grande disputa entre as potências europeias, né, fazendo com que, em 1914, a Europa vai entrar em guerra. Essa guerra não começou em 1914, ela só foi deflagrada, só foi declarada em 1914, tá? Lembrando que tem todo esse contexto que a gente já disse aqui agora, de imperialismo, de busca por novos mercados e de expansão comercial e capitalista, tá? Então, podemos definir que uma das causas da Primeira Guerra foi o imperialismo. Lembrando aqui, Primeira Guerra com letras maiúsculas, né? Porque foi um grande evento que envolveu toda a Europa e alguns países fora desse continente, tá? Como os Estados Unidos e o Japão. Os mesmos países que se industrializaram concomitantemente a outras potências europeias. Então, a gente vai ter disputas coloniais e o crescimento de novas potências, como a Alemanha e os Estados Unidos, além do Japão. Durante esse período aí do século XIX até meados do início do século XX, nós vamos ter na Europa um período chamado de paz armada. O que foi essa paz armada? As potências não se envolveram em grandes conflitos, mas internamente estavam se militarizando, né? Porque era bem provável que havia o balde d'água transbordando. Esse balde poderia transbordar a qualquer momento e qualquer potência que tivesse mais preparada poderia tomar conta desse balde, né? Lembrando que esse balde seria o poder em relação a outras potências pelo mundo lá no início do século XX. No século XIX ainda, a gente vai ter a formação da Alemanha como país em 1871 com o von Bismarck, o Otto von Bismarck. E aí, a Alemanha vai fazer uma aliança com outros países europeus, tá bom? Como a Alemanha, a Áustria e a Hungria juntos, era um país só, Áustria e Hungria, Áustria-Hungria, Austro-Húngaro, Império Austro-Húngaro e Itália. Então, você tem de um lado uma aliança relativamente forte, aliança Alemanha, Áustria e a Itália. Do outro lado, você vai ter a Tríplice Entente, com a França, a Rússia e a Inglaterra. Esse sentimento, né, de potência, de que o meu país é superior ao seu, vai gerar pessoas na população europeia um grande sentimento de nacionalismo. Nacionalismo esse que, se for exagerado, pode gerar xenofobia e preconceito, tá? Foi o que aconteceu na Europa no início do século XX. Qual vai ser o estopim da guerra, professor? O assassinato do Francisco Ferdinando em junho de 1914, na Sérvia. Francisco Ferdinando era príncipe da Áustria, certo? E ele estava na Sérvia para fazer uma tentativa de negociação de paz com os sérvios. Um desses sérvios não gostou da presença do Francisco Ferdinando e o assassinou. Um mês depois do assassinato do Ferdinando, a gente vai ter a Grande Guerra, né? Ou a Primeira Grande Guerra. A Áustria vai declarar a guerra à Sérvia, consequentemente, a Alemanha declara guerra à França e à Rússia, e a Inglaterra se opõe à Alemanha, e aí o conflito estava formado. No ano seguinte, em 1915, o Japão se une à Itália, formando aí países que depois vão deflagrar uma Segunda Guerra Mundial. Mas isso não é assunto para agora. Durante esses 4 anos de guerra, pessoas, a gente vai ter uma exagerada força no patriotismo. Cada homem
é um soldado. Ninguém fica para trás. É o nacionalismo, o sentimento de pertencimento à nação. Por isso que essa guerra durou tanto tempo. As pessoas se sentiam parte da sua nação por conta de nacionalismo exagerado. É um exagero porque vários milhões, né, de vidas foram perdidas e um saldo, um cálculo inestimável, uma perda muito grande. Porém, se podemos ver o lado bom da guerra, são as grandes invenções, né, que uma guerra traz ao mundo. Submarinos, tanques de guerra, gases tóxicos, lança-chamas, metralhadoras. São grandes invenções, é o lado positivo, mas são grandes invenções, infelizmente, usadas para matar. E foram usadas, né? Foram feitas com esse propósito e, infelizmente, atingiram o êxito, ceifando milhões de vidas. Em 1917, a Rússia sai da guerra por questões internas, que a gente vai ver no próximo módulo, e os Estados Unidos entram. No dia 11 de novembro, o então presidente dos Estados Unidos, o Sr. Woodrow Wilson, declara o cessar-fogo, encerrando de vez esse conflito que deixou milhões de vidas perdidas. Para tentar terminar a guerra, é assinado na França, em Versalhes, no Palácio de Versalhes, o Tratado de Versalhes. O que esse tratado poderia ser resumido? Em que esse tratado poderia ser resumido? Nessa frase aí, ó. Os alemães foram obrigados a pagar indenizações aos vencedores, renunciar suas colônias e limitar o seu exército. Isso aqui, pessoas, porque, segundo os idealizadores desse Tratado de Versalhes, quem causou essa guerra foi a Alemanha, ao declarar guerra à França. Né? Era um conflito interno, civil, entre a Áustria e a Sérvia. A Alemanha se meteu no meio e levou todo o continente à guerra. Para a gente finalizar, fica essa imagem aí. Essa primeira guerra, pessoas, ela foi conhecida como a Guerra das Trincheiras, tá? Onde soldados ficavam aí nessas valas esperando o inimigo ou atacando e avançando, só que isso custava muitas vidas, muitos soldados, e às vezes eles passavam dias, semanas ou até meses nessas trincheiras, tendo que conviver com má alimentação, sem ida ao banheiro ou sem privacidade, e às vezes com seus colegas mortos ali do lado. Uma tragédia que assolou o mundo durante esses 4 anos, de 1914 a 1918. Valeu, um abraço, até a próxima.